Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giri Balihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giri Balihari. Glossário. A palavra. Mensagens e diretrizes deixadas aos arcanjos por Yahvé antes de adormecer. Sua principal regra era servir e guiar a humanidade sem interferir em seu curso. Abismo de Let, imenso fosso que leva ao centro da Terra, terminando em Hélios, o Sol interior. Localizado no plano etéreo profundo, também é onde desaguam vários braços do rio Styx. Abismo de Nimbai, passagem para o limbo, o vazio supremo entre as dimensões, localizada nos campos da morte, uma região geográfica do Sheol. Acheron, a quarta camada celeste. Aesiris, os deuses nórdicos da guerra. Alfar, elfos que se fixaram em Alfheim. Alfheim, um dos 9 reinos nórdicos, antigo lar dos elfos, Alfar, hoje abandonado. Alma, o espírito humano dotado de livre-arbítrio. Andira, a senhora da noite, antiga deusa dos povos Yamis, uma das civilizações pré-cataclísmicas. Andlang, vulcão extinto em Alfheim, conhecido por ser o covil do dragão Niohorg. Andril, o anjo branco, conhecido pelas antigas tribos humanas como Deus Branco, um Ishin que manipula o frio e o gelo, é um dos arcontes do arcanjo Miguel. Anel dos Nibelungos, artefato mágico pertencente aos Nibelungos, anões residentes no reino nórdico de Niovlir. Anjos da Morte, esquadrão de anjos selecionados pelos Malakins para acompanhar as grandes guerras do século XX de maneira a estudá-las. Apak, espécie de pterodáctilo usado como besta de guerra pelos homens de Enoque antes do dilúvio. Apocalipse, série de eventos que marcará a desintegração do tecido da realidade e o despertar de Yahvé. Arautos, anjos de alta hierarquia, respondem diretamente aos arcanjos. A Arcádia, dimensão conhecida como a Terra das Fadas. A Arcanjos, a mais alta hierarquia dos anjos, os celestiais mais poderosos e mais próximos a Deus. Só foram criados 5 deles: Miguel, Gabriel, Uziel, Rafael e Lúcifer. Arcontes, capitães celestes, geralmente lideram equipes ou coros de anjos. Argos, capital da Coríntia, ver a seguir. Armagedon, a batalha final que encerra o Apocalipse. Ária, um dos territórios antediluvianos correspondente ao que hoje é a Índia. Asgard, uma das dimensões superiores para onde migravam vários deuses etéreos adorados pelos antigos povos nórdicos. Sua ligação com os planos físico, astral e etéreo é feito por um vórtice denominado Bifrost, a ponte do arco-íris. A Ashima, raça de peixes bípedes, assim nomeada pelos habitantes de Shadair, antiga cidade antediluviana. Astron, um dos comodoros, generais serafins,
a serviço das forças revolucionárias de Gabriel. Azura, um dos 2 clãs atlantes em oposição aos Devas. De natureza nômade, os Azuras tinham a cútis quase negra e os olhos anil ou violeta. Atalhos, passagens místicas que ligam 2 pontos geográficos no mesmo plano de existência, geralmente construídos pelos Elohims e pelos Malaquins. Atea, colônia atlante. Seu templo, construído para adorar os alados, abrigava um dos afluentes do rio Oceanos. Atlante, uma das 3 raças humanas existentes na Terra no período anterior ao dilúvio. Atlântida, a joia do mar, a maior de todas as nações humanas antes do dilúvio, foi destruída com a inundação. Aura, a energia vital dos anjos e demônios, é a essência que lhes permite usar suas habilidades e poderes especiais. Avatar, a forma física de um anjo ou demônio, não precisa comer ou dormir, a não ser quando ferida. Avejão, fantasma preso ao próprio cadáver. Aziel, um dos Ixins de Gabriel, soberano da Cidadela do Fogo. Aztlan, capital de Cuna, ver a seguir, chamada de uma das 7 províncias do ouro. Baals, demônios da punição e da tortura, muitos eram Hashmalins antes da queda. Bhakti, uma das principais naus capitâneas atlantes. Baji, espada flamejante do gigante Surtr. Bar-Lut, cidade independente antediluviana, destruída pelo ataque dos Shedus em 35.000 a.C. Bahar Shaddai, divindade estatal de Bar-Lut. Balé dos Ofanins, dança no céu em forma de círculo que os Ofanins apresentam nas ocasiões mais solenes. Bancada da Paz, pavilhão localizado no 6º céu, onde 300 anjos cantavam louvores ao Deus adormecido. Miguel proibiu qualquer manifestação após o início da Guerra Civil. Banshee, fantasma agressivo e enlouquecido, obcecado por proteger determinado lugar, objeto, pessoa ou pessoas vivas ou mortas. Barak Maru, zigurate do arquimago Kotar Vak Aziz. Barqueiros, misteriosas criaturas que transportam passageiros pelo rio Styx, conhecendo suas rotas e segredos. Basilisco, uma das górgonas, ver a seguir, serpente imensa criada por Zeus para impedir que os mirmidões escapassem do Hades. Batalhas primevas, conflito de Yahvé e seus arcanjos contra Terrom e suas entidades abissais pela supremacia do universo antes mesmo da criação. Behemoth, principal auxiliar de Terrom durante as batalhas primevas. Bo-Gaui, título pelo qual o anjo Daniel ficou conhecido em Asgard enquanto capitão dos Aesiris. O nome significa auxílio em batalha. Bolha de Estase, divindade dos Malaquins que para ou desacelera o tempo dentro de uma área pré-determinada. Bolha temporal, divindade própria dos Malaquins que prende a vítima em uma repetição de ações. Caídos, os anjos que se aliaram a Lúcifer em sua fracassada revolução para com ele serem lançados ao inferno. Hoje são demônios antigos e poderosos duques e príncipes satânicos. Câmara Oceânica, sala construída para abrigar um dos afluentes do rio Oceanos. Campos da Morte, região geográfica do Sheol para onde são levadas as almas dos suicidas, dos inúteis e daqueles que desistiram da vida. Campos Elíseos, área criada pelo arcanjo Rafael no etéreo profundo
para abrigar a alma dos justos após a morte. Os campos elíseos deixaram de existir após o dilúvio, quando da construção do túnel da morte, e os desencarnados passaram a rumar para o terceiro céu. Cárcere do medo, a maior prisão do paraíso, localizada no segundo céu. Cardeal, um dos Elohims baseados na cidade de Roma. Seu nome humano era Giuseppe di Lasio. Castas, classe de anjos dividida segundo sua natureza e função no céu. Castelo da Luz, principal fortaleza dos querubins, localizada no quarto céu. Celéstia, quinta camada celeste. Chama da morte, espada de fogo do arcanjo Miguel. Choque mental, divindade telepática que afeta a mente do indivíduo, podendo matá-lo. Ciclo, mede o nível de poder de um anjo ou demônio. Os anjos de primeiro ciclo são os mais fracos, os de sexto ciclo são os mais poderosos. Cidadela do Fogo, região do primeiro céu, que é o ponto de encontro dos Ixins. Foi governada por Amael, depois por Aziel, e mais adiante virou o quartel-general de Gabriel e dos novos rebeldes. Círculo Escarlate, sacerdotisas responsáveis pelo culto a Musda, o Colosso de Ferro. Controle emocional, divindade usada pelos Ofanins para tranquilizar ou persuadir outrem. Controle psíquico, divindade dos serafins que coloca a mente da vítima em hibernação, obrigando-a a agir automaticamente sem controle sobre suas ações. Coração de Gelo, divindade especial usada por Andrio, o anjo branco. O poder transforma seu coração em uma peça indestrutível de cristal. Cordão de Prata, corrente mística que liga os espíritos humanos a seus corpos materiais. Coríntia, um dos territórios antediluvianos correspondente à atual Grécia. Coroa solar, um dos poderes defensivos de Ka, o Sol, o sentinela sobre o trono de Saka. Cortina de aço, técnica que trava o tecido da realidade, impedindo que o anjo passe do mundo físico para o plano astral e vice-versa. Cosmo, o conjunto dos vários universos e dimensões. Desatino, divindade dos Elohims que lhes permite usar seus poderes sem abalar o tecido da realidade, mesmo na presença de seres humanos. Desgarrado, qualquer anjo que escolha viver na Terra. Despertar, refere-se à crença no despertar de Yahvé no Apocalipse. Deva, um dos dois clãs atlantes em oposição aos Azuras. Os Devas compunham a casta guerreira, tinham pele clara e cabelos brancos. Devorador, caçador de espíritos. Dilúvio, a grande inundação descrita na Bíblia, responsável pela destruição de Atlântida e Enoque. Divindades, poderes especiais dos anjos e demônios. Dog tags, parte placas de identificação usado pelos soldados ao redor do pescoço, contendo suas informações básicas, como nome completo e tipo sanguíneo. Drakali Thoth, o maior dos necromantes no período posterior ao dilúvio, mestre de Shamira, a feiticeira de Endor. Duques do Inferno, chamado de Círculo dos Nove, esse conselho reúne os demônios de mais alta hierarquia, Asmodeus, Moloch, Mefistófeles, Alastor, Mamon, Órion, Apólion, Baal-Zebul e Baal. Dvergar, anões que habitam os 9 reinos nórdicos. Ecalotes, seres nativos do rio Oceanos, compostos de pura energia. Ectoplasma, a porção materializada do tecido da realidade. Os anjos a usam para moldar seus avatares e manifestar roupas e armas. Éden ou Jardim do Éden, antigo nome para descrever o planeta Terra.
Éden celestial, terceira camada dos 7 céus, para onde vão as almas humanas que foram justas durante a vida. Ali existem diversas colônias espirituais. É também o lar dos santos e dos mártires. Egnias, a segunda cidade, colônia atlante fundada nos desertos da África. Detém um dos afluentes do rio Oceanos. Ainherjar, espíritos dos homens nórdicos falecidos em combate. Aingard, um dos territórios antediluvianos correspondente ao que hoje são os países nórdicos. Elfos, uma das muitas raças de fadas. Os elfos se fixaram nos 9 reinos nórdicos, são também chamados de Alfar. Elísio, o pavilhão de entrada do terceiro céu, onde as almas justas se preparam para o ingresso nas colônias celestes. Elohims, uma das 7 castas angélicas, vivem no plano físico, geralmente disfarçados de seres humanos. Enoch, a primeira e última, também chamada de a Bela Gigante, foi a cidade fundada por Caim, filho de Adão. É considerada a pátria de todos os homens, uma vez que a civilização Atlante, sua rival, foi completamente destruída no dilúvio. Enuma, um dos deuses monstros sob o controle de Terrom. Erelims, uma estirpe de querubins. Ver a seguir. Os Erelins são os guardiões das catedrais e dos palácios celestes. Eridai, tida como a primeira raça humana, deu origem aos homens, aos Atlantes e aos Neandertais. Espectro, fantasma maligno. Espírito, nome genérico para se referir à energia vital de qualquer criatura, determina também seu reflexo no mundo espiritual. Os reflexos de objetos ou peças inanimadas são chamados de quimeras. Espíritos etéreos, entidades que habitam o plano etéreo. Todos os deuses pagãos, gregos, egípcios, indianos, etc., são espíritos etéreos. Em geral, não nutrem grande simpatia pelos celestiais em consequência das guerras etéreas. Estígia, Verades. Eterno verão, feitiço desenvolvido pelas fadas que mantém a temperatura sempre agradável e constante. Exilados, anjos de várias castas, à exceção dos malaquins, que optaram por permanecer na terra depois do Haniá. Ver a seguir. Expurgo, quase sempre, se refere à expulsão dos 18 renegados. Às vezes, dependendo do contexto, o termo é usado para denominar outros expurgos do paraíso, como a revolta dos sentinelas e a queda de Lúcifer. Fagulha, espada flamejante de Caira. Fantasmas, almas humanas atormentadas que vagam no plano astral. Filhos de Nod, homens e mulheres de Enoch. Filhos do Éden, maneira formal de os anjos se referirem aos seres humanos. Flagelo de fogo, espada de fogo originalmente pertencente ao arcanjo Gabriel. Fogo azul ou fogo das fadas, chama que não emana calor, apenas luminescência, geralmente produzida por magia. Fogo negro, espada do demônio Apollyon, herdada do deus Behemoth, considerada a arma mais poderosa do universo. Fogo púrpura. As chamas geradas pelo fogo púrpura não afetam a pele ou a carne, mas secam os fluidos corporais como o sangue, causando espasmos, paralisia e finalmente a morte. São geralmente produzidas por bruxaria. Fogo verde ou fogo de Shahara, tipo de chama que queima tão somente no plano astral, afetando o espírito, não a carne. Fogo violeta, chama usada essencialmente para queimar e marcar runas ou fórmulas mágicas no espírito de um indivíduo. Semelhante ao fogo verde, porém menos nocivo. Fomoriano, ser pertencente ao povo das fadas. Os fomorianos são criaturas deformadas, com 3 ou mais braços,
cuja missão é tornar o mundo um lugar menos lógico, e para isso eles recorrem ao medo. Fortaleza de Agartha, baluarte criado por Metatron no centro da Terra sobre o abismo de Let. Fortaleza de Sion, o maior bastião das forças do Arcanjo Miguel fora do céu, localiza-se no plano etéreo, sob a mundana cidade de Jerusalém. Fulgiston, a explosão que deu origem ao universo. Furacão temporal, divindade própria dos Malaquins, que catapulta a vítima a diversos períodos da história, impedindo-a de agir no tempo presente. Gabriel, o mestre do fogo, também chamado de anjo da revelação e o mensageiro, é um dos 5 arcanjos. Gandiva, arco mágico de Soma, um dos almirantes de Órion. Guerrina, a segunda camada dos 7 céus, era o local de punição das almas nos dias antigos, governado por Lúcifer e seus Hashmalins. Após a queda, a Guerrina tornou-se um purgatório. Gente de barro, forma pejorativa de os anjos e demônios se referirem aos seres humanos. Gigante vermelha, uma das técnicas de ataque de Ka, o Sol, o sentinela sobre o trono de Saka. Gigantes, maneira de se referir aos arcanjos. Ginnungagap, o abismo primordial, um furo cósmico por onde desce a ponte Bifrost, permitindo a conexão do reino de Asgard a outros quadrantes do universo. Gjol, um dos rios que cortam o reino de Asgard e desabam no Ginnungagap. Glaosthimar, o pavilhão dos deuses, o mais elevado dos salões do Valhalla. Glamour, tipo de feitiço, geralmente feérico, que capta e amplia as emoções inocentes. Gondwana, um dos territórios antediluvianos, correspondente ao que hoje é a África. Górgona, ser criado por Zeus na era mítica. Cada górgona é única e dotada de uma função específica. Grão feiticeiros, magos poderosos da extinta cidade de Enoch. Gregorion, um dos Elohims residentes na Terra, suposto membro da Teia. Guerra civil, conflito militar entre Miguel e Gabriel. Guerra da Fúria, o eterno conflito entre os barões do inferno. Guerras etéreas, série de campanhas levadas a cabo pelos celestiais para destruir os poderosos espíritos etéreos e aniquilar sua influência sobre os seres humanos. Guerras mediterrâneas, repetidos conflitos entre Enoch e Atlântida pelo controle dos portos e territórios. Gungnir, lança do deus Odin. Hades, uma das dimensões inferiores localizada no núcleo da Terra. Região cinzenta e desolada, é uma fossa cósmica com colinas de destroços para onde são enviados construções e objetos desintegrados ou descartados. É utilizado ainda como prisão aos semideuses do Olimpo, chamado às vezes de Estígia por ser um dos pontos de desaguamento do rio Styx. Haled, maneira como os anjos se referem ao plano físico. Hamleipa, perversas crias do lobo Fenrir, monstro que habita as paragens de Niflheim, o reino gelado do norte de Yggdrasil. Hania, o retorno, convocação dos anjos que viviam na terra para lutar a guerra no céu. Hashmalins, casta de anjos incumbida de julgar e sentenciar os mortais na Guerrina. Hayabusa, motocicleta de Daniel. Helgart, a casa das névoas, palácio da deusa Hela em Helheim. Helheim, o reino nórdico dos mortos, controlado pela deusa Hela. Hélios, o sol interior que arde no centro da terra. Herdeiros de Atlântida, como ficaram conhecidos os 9 regentes, únicos atlantes que sobreviveram ao dilúvio, postos em hibernação nos momentos que se seguiram à catástrofe. Hiperbórea, região antediluviana localizada no que hoje é a Sibéria. Rivata,
região antediluviana localizada onde hoje são os Estados Unidos. Hlidisgljalv, pontão de onde nos tempos mitológicos o deus Odin observava os 9 reinos. Hofuo, cajado mágico do deus Heimdall. Hrutka, a montanha solar, templo e palácio de Ka, o sol, nos confins do deserto. Iovalor, chamada de fortaleza solitária, é o bastião que defende a ponte Bifrost em Asgard. Ifingr, conhecido como o Rio do Amor, era o lar das ninfas aquáticas antes de os elfos partirem de Asgard. Invocação, uma das escolas de magia especializada em canalizar as forças elementais e naturais e convertê-las em energia. Ira de Deus, divindade de combate usada por muitos querubins para potencializar seus ataques desarmados. Irmandade dos Renegados ou 18 Renegados, grupo de insurgentes liderados por Ablon, o primeiro general na chamada Revolta de Sodoma. Ishins, casta de anjos que controla as forças elementais, vivem no primeiro céu. Jotnar, os gigantes nórdicos. Jotunheimr, o reino dos Jotnar. Kazan, outro dos Elohims apontados como integrantes da Teia, dono de várias lojas no Grande Bazar de Istambul nos anos 70. Kelos, embarcação coríntia. Corrigan, a Senhora da Luz, o nome celta de Titânia, a rainha dos elfos, que reina em Inis Vidrin. Cuna, um dos reinos antediluvianos, abrange o que hoje é a América Central e a porção ocidental da América do Sul. Lança de Nod, considerada a arma mais poderosa da Terra, foi forjada pelos magos de Enoch com o propósito de exterminar os celestes. Legião das Espadas, tropa comandada por Ablon antes do expurgo. Lemúria, um dos territórios antediluvianos. Let, ver abismo de Let. Leviatã, um dos deuses monstros sob o controle de Terrom. Lilins, chamados de demônios terrestres, são os filhos e as filhas de Lilith. Lilith, a rainha das sucubos, primeira mulher de Adão, levada ao inferno por Lúcifer, tornou-se líder da ordem dos demônios femininos da sedução. Limbo, o vazio entre as dimensões, para onde seguem as almas dos suicidas, daqueles que desistiram de tudo, mesmo de suas angústias e dores. Livro da Vida, relíquia criada por Deus que, segundo a lenda, relata em detalhes toda a história e os acontecimentos do 7º dia da criação do homem ao juízo final. Lúcifer, a estrela da manhã, também chamado de Arcanjo Negro, portador da luz, filho do alvorecer e príncipe das trevas. Era um dos 5 arcanjos, mas perdeu a guerra contra Miguel e caiu no inferno, passando a ser conhecido como Diabo. Macaco, forma pejorativa de se referir aos seres humanos. Magia negra, ramo da magia que se dedica à conjuração de criaturas de outras dimensões. Quando aplicada aos infernais, é chamada de satanismo. Magia suja, modo como os Atlantes, em especial, se referiam à magia de Enoch, cuja performance exigia normalmente o uso de ingredientes e a leitura de tomos. Magos brancos, confraria de feiticeiros que habitava a ilha de Tule e a Hiperbórea antes do dilúvio. Malaquins, casta de anjos cuja principal função é observar e estudar o curso do universo e seus habitantes. Maliques,
ordem de demônios guerreiros furiosos, imprevisíveis, brutos e violentos. Mamon, um dos 9 duques do inferno. Manticora, ser exilado por Zeus na Estígia, espécie de leão com a cauda cheia de espinhos venenosos, famoso na era mítica e muito útil como besta de guerra. Membrana etérea, tecido místico que separa o plano astral do plano etéreo. Mente em branco, divindade de serafim que apaga a mente das vítimas e suga suas lembranças. Metatron, o rei dos homens sobre a terra, antigo líder dos sentinelas. Micail, querubim exilado, com Daniel integrou o batalhão dos anjos da morte. Midgard, como os deuses nórdicos chamam a terra. Miguel, o príncipe dos anjos, o mais poderoso dos 5 arcanjos. Mirmidões, tropa de guerreiros helênicos que se juntou ao rei Minos contra os deuses. Foram derrotados e aprisionados no Hades. Mjolnir, martelo mágico de Thor, o deus nórdico do trovão. Mu, ilha onde se localizava antes do dilúvio a cidade de Atlântida, capital do império de mesmo nome. Mundo dos sonhos, camada rasa do mundo espiritual que se separa do plano astral pela chamada zona onírica. É um espelho do astral com bolsões ilusórios criados pelos sonhos dos seres humanos. Mundo espiritual, tudo aquilo que está além do tecido da realidade, compreendendo uma infinidade de planos de existência. Os mais conhecidos são o astral e o etéreo. Mulpeshmeir, um dos 9 reinos nórdicos, a Terra do Fogo, habitada principalmente por dragões. Nagas, criaturas espirituais, entidades etéreas que incorporam apenas o caráter maléfico e predatório das víboras terrestres. Nair, fantasma de criaturas mortas em alguns dos reinos nórdicos. Necromante, praticante da necromancia, a arte mágica dedicada ao estudo dos mortos. Netúnia, o maior vulcão do paraíso localizado no primeiro céu. Sobre ele sustenta-se a Cidadela do Fogo, quartel-general da casta dos Ixins. Nióvalir, um dos 9 reinos nórdicos, governado pelos anões. Niflheimr, o reino nórdico do gelo, habitado principalmente por lobos. Ninfa, tipo de fada muito bela, especializada na arte do amor e da sedução. Nod, um dos territórios antediluvianos cuja capital era Enoch. Notum, espada do semideus Siegfried, chamada de Gram pelos elfos e intitulada de Ceifadora de Dragões. Noturna, fada nascida do pesadelo. Novos rebeldes, partidários do arcanjo Gabriel na guerra civil contra Miguel. Nisa, a cidade do ocidente, suposto lar dos Ecalotes. Obelisco negro, marco de distribuição de energia em Ateia, depois encontrado em várias partes do mundo. A peça encerra mistérios ancestrais. Ofanins, a casta de anjos mais próxima aos homens, também chamados de anjos da guarda. São altruístas por natureza, sempre evitando a violência. Seus poderes são baseados em luz e cura. Ogro, um tipo de gigante. Ofir, antigo reino africano destruído durante o primeiro cataclismo. Ordem, maneira como os demônios às vezes se referem às suas castas. Oricalco, metal dos Atlantes praticamente indestrutível, chamado também de platina branca.
Padrões de energia, linhas místicas e magnéticas que interligam nódulos de energia ao redor do planeta. Palácio Celestial, fortaleza dos arcanjos no quinto céu, ponto mais central e importante do paraíso celeste. Palavra de retorno, antigo ritual que transporta uma pessoa ou entidade através de um túnel dimensional diretamente ao seu santuário de origem. Piedade fatal, espada de fogo do arcanjo Uziel, conhecida por matar sem provocar dor ou sofrimento. Plano astral, camada mais rasa do mundo espiritual que se conecta ao plano físico pelo tecido da realidade. Por lá caminham fantasmas e almas perdidas. Não tem cor nem gravidade. Plano das sombras, camada mais distante do mundo espiritual, moradia de sombras e espectros. Plano etéreo, camada mais profunda do mundo espiritual, além do plano astral. É o lar dos espíritos evoluídos e dos poderosos deuses pagãos. Plano etéreo profundo, regiões do plano etéreo que só podem ser acessadas por meio de trilhas ou passagens muito específicas. Plano físico, o mundo material onde vivem os humanos encarnados, compreende a Terra e o universo ao seu redor. Platina branca, chamada também de oricalco, era um metal usado pelos Atlantes, forjado magicamente através da junção de aço, platina e diamante. Poço das lágrimas, pântano que circula as cordilheiras do Hades. Poleiro, gíria celeste para definir os 7 céus. Porão, gíria celeste para definir o Sheol ou inferno. Portais, passagens místicas que ligam o plano etéreo ou dimensões paralelas, como o céu e o inferno, ao plano físico. Posto de controle, estação atlântica construída na órbita da Terra para monitorar as 10 colônias nos dias em que antecederam ao dilúvio. Primicérios, os arcanjos. Primogênitos, outro termo para se referir aos arcanjos. Príncipes, líderes de casta, estão acima dos arcontes e abaixo dos arautos. Prisca, Elohim, dona e gerente do Clube do Inferno em Amsterdã. Projeção astral, técnica que permite aos seres humanos, em vida e voluntariamente, projetar a alma ao plano astral e explorá-lo. Queda, refere-se à derrota do então arcanjo Lúcifer e de suas hostes por Miguel e sua expulsão para o Sheol. Querubins, casta composta por anjos guerreiros, são os guardiões e soldados de Deus. Quimera, objeto carregado de energia mística que pode atravessar o tecido da realidade, materializando-se com seus portadores. Rafael, o 5º arcanjo, chamado também de cura de Deus, é um dos 5 arcanjos. Desiludido, desapareceu do céu e se isolou no Elísio. Ragnarok, o fim do mundo para os espíritos nórdicos. Raio da aurora, espada de fogo de Lúcifer. Raptores, demônios enviados à terra para capturar anjos perdidos. Háquia, o 6º céu, lar dos Manaquins. Ali ficam a casa da glória e as bibliotecas celestes. Rebelião de Lúcifer, revolução do então arcanjo Lúcifer contra seu irmão Miguel. A derrota de Lúcifer ocasionou a queda e a condenação de seus acólitos ao Sheol. Redentora, espada de luz do arcanjo Rafael, que permite ressuscitar qualquer criatura. Regentes, generais atlantes, responsáveis por guardar as colônias e as fronteiras do império. Relíquia sagrada, qualquer objeto místico criado por Deus, anjos ou demônios. Renegados, grupo de 18 anjos que se rebelaram contra Miguel e foram atirados à terra pouco depois do dilúvio.
Revolta de Sodoma. Levante comandado por Ablon, o primeiro general, contra a destruição de Sodoma e Gomorra. A revolta resultou na expulsão dos insurgentes e em sua condenação a Haled. Rio Oceanos. Rio místico que sobe rumo às dimensões superiores. Rio Styx. Rio místico que desce rumo às dimensões inferiores. Risco de prata. Técnica especial de Ishtar, a Fúria Dourada, que lhe permite estender seu golpe e cortar a distância. Ritter, título atribuído a um indivíduo que assume o cargo de protetor da rainha dos Aesíris. Roda do Tempo, provavelmente a maior relíquia criada por Deus, marca a continuidade do sétimo dia e não pode ser contida. Seu fim supostamente marcaria o despertar de Yahvé. Rodínia, um dos territórios antediluvianos correspondente ao que hoje é o Japão. Iovalor, chamada de Fortaleza Solitária, é o bastião que defende a ponte Bifrost em Asgard. Ifingr, conhecido como o Rio do Amor, era o lar das ninfas aquáticas antes de os elfos partirem de Asgard. Invocação, uma das escolas de magia especializada em canalizar as forças elementais e naturais e convertê-las em energia. Ira de Deus, divindade de combate usada por muitos querubins para potencializar seus ataques desarmados. Irmandade dos Renegados ou 18 Renegados, grupo de insurgentes liderados por Ablon, o primeiro general na chamada Revolta de Sodoma. Ishins, casta de anjos que controla as forças elementais, vivem no primeiro céu. Jotnar, os gigantes nórdicos. Jotunheimr, o reino dos Jotnar. Kazan, outro dos Elohims apontados como integrantes da Teia, dono de várias lojas no grande bazar de Istambul nos anos 70. Kelos, embarcação coríntia. Corrigan, a Senhora da Luz, o nome celta de Titânia, a rainha dos elfos, que reina em Inis Vidrin. Cuna, um dos reinos antediluvianos, abrange o que hoje é a América Central e a porção ocidental da América do Sul. Lança de Nod, considerada a arma mais poderosa da Terra, foi forjada pelos magos de Enoque com o propósito de exterminar os celestes. Legião das Espadas, tropa comandada por Ablon antes do expurgo. Lemúria, um dos territórios antediluvianos. Let, ver abismo de Let. Leviatã, um dos deuses monstros sob o controle de Terrom. Lilins, chamados de demônios terrestres, são os filhos e as filhas de Lilith. Lilith, a rainha das sucubos, primeira mulher de Adão, levada ao inferno por Lúcifer, tornou-se líder da ordem dos demônios femininos da sedução. Limbo, o vazio entre as dimensões, para onde seguem as almas dos suicidas, daqueles que desistiram de tudo, mesmo de suas angústias e dores. Livro da Vida, relíquia criada por Deus que, segundo a lenda, relata em detalhes toda a história e os acontecimentos do sétimo dia da criação do homem ao juízo final. Lúcifer, a estrela da manhã, também chamado de arcanjo negro, portador da luz, filho do alvorecer e príncipe das trevas. Era um dos 5 arcanjos, mas perdeu a guerra contra Miguel e caiu no inferno, passando a ser conhecido como Diabo. Macaco, forma pejorativa de se referir aos seres humanos. Magia negra, ramo da magia que se dedica à conjuração de criaturas de outras dimensões,
quando aplicada aos infernais, é chamada de satanismo. Magia suja, modo como os atlantes, em especial, se referiam à magia de Enoch, cuja performance exigia normalmente o uso de ingredientes e a leitura de tomos. Magos brancos, confraria de feiticeiros que habitava a ilha de Tule e a Hiperbórea antes do dilúvio. Malaquins, casta de anjos cuja principal função é observar e estudar o curso do universo e seus habitantes. Maliques, ordem de demônios guerreiros furiosos, imprevisíveis, brutos e violentos. Mamon, um dos 9 duques do inferno. Manticora, ser exilado por Zeus na Estígia, espécie de leão com a cauda cheia de espinhos venenosos, famoso na era mítica e muito útil como besta de guerra. Membrana etérea, tecido místico que separa o plano astral do plano etéreo. Mente em branco, divindade de serafim que apaga a mente das vítimas e suga suas lembranças. Metatron, o rei dos homens sobre a terra, antigo líder dos sentinelas. Micail, querubim exilado. Com Daniel, integrou o batalhão dos anjos da morte. Midgard, como os deuses nórdicos chamam a terra. Miguel, o príncipe dos anjos, o mais poderoso dos 5 arcanjos. Mirmidões, tropa de guerreiros helênicos que se juntou ao rei Minos contra os deuses. Foram derrotados e aprisionados no Hades. Mjolnir, martelo mágico de Thor, o deus nórdico do trovão. Mu, ilha onde se localizava antes do dilúvio a cidade de Atlântida, capital do império de mesmo nome. Mundo dos sonhos, camada rasa do mundo espiritual que se separa do plano astral pela chamada zona onírica. É um espelho do astral com bolsões ilusórios criados pelos sonhos dos seres humanos. Mundo espiritual, tudo aquilo que está além do tecido da realidade, compreendendo uma infinidade de planos de existência. Os mais conhecidos são o astral e o etéreo. Mulpeshmeir, um dos 9 reinos nórdicos, a Terra do Fogo, habitada principalmente por dragões. Nagas, criaturas espirituais, entidades etéreas que incorporam apenas o caráter maléfico e predatório das víboras terrestres. Nair, fantasma de criaturas mortas em alguns dos reinos nórdicos. Necromante, praticante da necromancia, a arte mágica dedicada ao estudo dos mortos. Netúnia, o maior vulcão do paraíso localizado no primeiro céu. Sobre ele sustenta-se a Cidadela do Fogo, quartel-general da casta dos Ixins. Nióvalir, um dos 9 reinos nórdicos, governado pelos anões. Niflheim, o reino nórdico do gelo, habitado principalmente por lobos. Ninfa, tipo de fada muito bela, especializada na arte do amor e da sedução. Nod, um dos territórios antediluvianos cuja capital era Enoch. Notum, espada do semideus Siegfried, chamada de Gram pelos elfos e intitulada de Ceifadora de Dragões. Noturna, fada nascida do pesadelo. Novos rebeldes, partidários do arcanjo Gabriel na guerra civil contra Miguel. Nisa, a cidade do ocidente, suposto lar dos Ecalotes. Obelisco negro, marco de distribuição de energia em Ateia, depois encontrado em várias partes do mundo. A peça encerra mistérios ancestrais. Ofanins, a casta de anjos mais próxima aos homens, também chamados de anjos da guarda,
São altruístas por natureza, sempre evitando a violência. Seus poderes são baseados em luz e cura. Ogro, um tipo de gigante. Ofir, antigo reino africano destruído durante o primeiro cataclismo. Ordem, maneira como os demônios às vezes se referem às suas castas. Oricalco, metal dos Atlantes praticamente indestrutível, chamado também de platina branca. Padrões de energia, linhas místicas e magnéticas que interligam nódulos de energia ao redor do planeta. Palácio Celestial, fortaleza dos arcanjos no quinto céu, ponto mais central e importante do paraíso celeste. Palavra de retorno, antigo ritual que transporta uma pessoa ou entidade através de um túnel dimensional diretamente ao seu santuário de origem. Piedade fatal, espada de fogo do arcanjo Uziel, conhecida por matar sem provocar dor ou sofrimento. Plano astral, camada mais rasa do mundo espiritual que se conecta ao plano físico pelo tecido da realidade. Por lá caminham fantasmas e almas perdidas. Não tem cor nem gravidade. Plano das sombras, camada mais distante do mundo espiritual, moradia de sombras e espectros. Plano etéreo, camada mais profunda do mundo espiritual, além do plano astral. É o lar dos espíritos evoluídos e dos poderosos deuses pagãos. Plano etéreo profundo, regiões do plano etéreo que só podem ser acessadas por meio de trilhas ou passagens muito específicas. Plano físico, o mundo material onde vivem os humanos encarnados, compreende a Terra e o universo ao seu redor. Platina branca, chamada também de oricalco, era um metal usado pelos Atlantes, forjado magicamente através da junção de aço, platina e diamante. Poço das lágrimas, pântano que circula as cordilheiras do Hades. Poleiro, gíria celeste para definir os 7 céus. Porão, gíria celeste para definir o Sheol ou inferno. Portais, passagens místicas que ligam o plano etéreo ou dimensões paralelas, como o céu e o inferno, ao plano físico. Posto de controle, estação atlântica construída na órbita da Terra para monitorar as 10 colônias nos dias em que antecederam ao dilúvio. Primicérios, os arcanjos. Primogênitos, outro termo para se referir aos arcanjos. Príncipes, líderes de casta, estão acima dos arcontes e abaixo dos arautos. Prisca, Elohim, dona e gerente do Clube do Inferno em Amsterdã. Projeção astral, técnica que permite aos seres humanos, em vida e voluntariamente, projetar a alma ao plano astral e explorá-lo. Queda, refere-se à derrota do então arcanjo Lúcifer e de suas hostes por Miguel e sua expulsão para o Sheol. Querubins, casta composta por anjos guerreiros, são os guardiões e soldados de Deus. Quimera, objeto carregado de energia mística que pode atravessar o tecido da realidade, materializando-se com seus portadores. Rafael, o quinto arcanjo, chamado também de cura de Deus, é um dos 5 arcanjos. Desiludido, desapareceu do céu e se isolou no Elísio. Ragnarok, o fim do mundo para os espíritos nórdicos. Raio da aurora, espada de fogo de Lúcifer. Raptores, demônios enviados à Terra para capturar anjos perdidos. Háquia, o 6º céu, lar dos Manaquins. Ali ficam a Casa da Glória e as bibliotecas celestes. Rebelião de Lúcifer, revolução do então arcanjo Lúcifer contra seu irmão Miguel.
A derrota de Lúcifer ocasionou a queda e a condenação de seus acólitos ao Sheol. Redentora, espada de luz do arcanjo Rafael, que permite ressuscitar qualquer criatura. Regentes, generais atlantes, responsáveis por guardar as colônias e as fronteiras do império. Relíquia sagrada, qualquer objeto místico criado por Deus, anjos ou demônios. Renegados, grupo de 18 anjos que se rebelaram contra Miguel e foram atirados à terra pouco depois do dilúvio. Revolta de Sodoma, levante comandado por Ablon, o primeiro general, contra a destruição de Sodoma e Gomorra. A revolta resultou na expulsão dos insurgentes e em sua condenação a Haled. Rio Oceanos, rio místico que sobe rumo às dimensões superiores. Rio Styx, rio místico que desce rumo às dimensões inferiores. Risco de prata, técnica especial de Ishtar, a fúria dourada, que lhe permite estender seu golpe e cortar a distância. Ritter, título atribuído a um indivíduo que assume o cargo de protetor da rainha dos Aesíris. Roda do Tempo, provavelmente a maior relíquia criada por Deus, marca a continuidade do sétimo dia e não pode ser contida. Seu fim supostamente marcaria o despertar de Yahvé. Rodínia, um dos territórios antediluvianos, correspondente ao que hoje é o Japão. Saka, um dos territórios antediluvianos, correspondente ao que hoje é o Egito. Samael, a serpente do Éden, anjo caído e auxiliar direto de Lúcifer, conhecido também como Satã ou Satanás, quando o anjo se disfarçou de serpente para tentar Eva no jardim do Éden. Santa Helena, cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Santuário, local no plano físico em que o tecido da realidade é muito fino, facilitando a manifestação de efeitos mágicos, místicos ou a interação com entidades espirituais. Santuário do Alvorecer, construção no topo do Monte Tsafon, no sétimo céu, onde supostamente repousa o Espírito de Deus. Ali também fica guardado o livro da vida em seu pedestal. Safiro, estrela concentrada que se tornou símbolo de Órion, o antigo rei de Atlântida. Satanis, ordem composta por demônios nobres, burocráticos e diplomáticos. Muitos foram Elohims ou serafins antes da queda. Satanismo, quando empregada para conjurar um demônio à terra, a magia negra é chamada de satanismo. Sátiro, espécie de fada com patas de cabra. Six, espada nem curta nem longa, com lâmina de 50 centímetros. Selos do Apocalipse, série de sinais e profecias que, associados à desintegração do tecido da realidade, indicam o curso do Apocalipse. Sentinelas, grupo de anjos designados diretamente por Deus para ensinar, guiar e cuidar dos seres humanos. Serafins, casta de anjos nobres e diplomatas, tidos como os burocratas do paraíso. Ses Humnir, um dos salões do Valhalla, famoso pelas propriedades curativas, abençoado pela deusa Freya. 7 céus, conhecidos também como paraíso celeste, morada de Deus ou morada divina, dimensão de onde anjos e arcanjos vigiam os rumos da espécie humana e do universo material. 7º dia, tempo que compreende da criação do homem ao dia do juízo final. Shadair, uma das maiores cidades no período anterior ao dilúvio. Shamira, a feiticeira de Endor, necromante chamada à Babilônia para invocar o espírito de Cush. Seu pai era grego, sua mãe cananeia.
Shadows, estirpe de querubins, casta angélica, particularmente voraz, tida como os cães de caça do príncipe Miguel. Shekinah, a presença de Deus, o maior dos Elohims, enviado à terra pelo arcanjo Miguel para desbaratar os sentinelas e tomar seus postos. Sheol, dimensão onde foram sepultados os restos mortais de Terron e dos deuses das trevas. Mais tarde, serviu como lar a Lúcifer e seus anjos caídos, passando a ser conhecido como Inferno. Sid, fadas que habitam o plano etéreo da Terra. Sluag, um tipo de fada de personalidade melancólica. Sol Negro, o símbolo usado pela sociedade Thule. Solon, o primeiro dos 7, líder do coro de 7 malaquins que controla os anjos da morte e, consequentemente, chefe de operações de Daniel. Sombras, fantasmas sem força de vontade, são espíritos loucos que repetem continuamente as ações que desempenhavam no instante da morte. Sopro da morte, divindade exclusiva dos Rashmalins, suga a energia vital das vítimas, matando-as instantaneamente. Sopro de Deus, a alma humana. Surias, estirpe de serafins, casta angélica, que trabalhou com os Ixins na construção dos planetas e dos corpos celestes. Svartalfheim, um dos 9 reinos nórdicos, território dos Elfos Negros. Svartalfr, Elfos Negros do panteão nórdico. Tanin, um dos deuses monstros sob o controle de Terron. Tártaro, primeira camada celeste, lar dos Ixins e dos 4 reinos elementais. Taurt, um dos deuses monstros sob o controle de Terron. Tecido da realidade, membrana mística que separa o mundo físico do espiritual, sua camada mais rasa e adjacente ao plano astral. Acredita-se que o tecido da realidade seja formado pela consciência coletiva dos seres humanos e represente uma defesa inconsciente dos homens contra os efeitos místicos e inexplicáveis que os ameaçam e desafiam sua compreensão. Terron, deusa do caos e da escuridão, a qual Yahvé combateu e derrotou durante as batalhas primevas. Sua derrocada antecedeu a criação da luz e do universo. Teia, suposta organização clandestina baseada na Terra, formada majoritariamente por Elohims, que acredita-se transmitir informações secretas aos anjos rebeldes de Gabriel. Telecinese ou telecinesia, divindade rara que permite mover objetos à distância. Telúria, um dos territórios antediluvianos, correspondente ao que hoje é o norte dos Estados Unidos e o Canadá. Templo da Harmonia, gigantesco salão de mármore na Cidadela do Fogo, lugar de conferência dos Ixins, posteriormente servindo de residência ao arcanjo Gabriel durante a Guerra Civil. Templo de Cocytus, mausoléu construído pelos Mirmidões na Estígia para abrigar seus chefes Minos de Creta e o herói Radamantes. Terra de Nod, país cuja capital era Enoque. Tétis, pode se referir ao mar de Tétis, que ocupava parte da Ásia no período anterior ao dilúvio, ou ao porto de Tétis, famoso empório da antiguidade. Tera, um dos regentes atlantes responsável pela defesa de Egnias. Tuata, um dos territórios antediluvianos correspondente ao que hoje é o leste europeu. Thule, sociedade esotérica ligada ao partido nazista. Torre da Eternidade, bastião do arcanjo Rafael nos Campos Elíseos. Torre das Almas, torre disfarçada de edifício no plano físico,
onde o Hashmalin Henoch guardava almas supostamente iluminadas. Com elas, ele pretendia abrir uma passagem para o terceiro céu. Torre de Vidblain, torre que defendia a entrada do reino élfico de Alfheim. Transferência espiritual, habilidade usada pelos Hashmalins para capturar um espírito humano e posteriormente transferi-lo para outro corpo ou para um objeto. Trasgo, o mesmo que Troll. Troll, criatura que vive nas cavernas e se opõe aos anões de Niovalir. Há Trolls também no plano etéreo da Terra. Trombetas, parte da série de sinais do Apocalipse. Os celestiais, posteriormente, as identificaram como a detonação das 7 bombas humanas que ajudaram a devastar a civilização mortal. Tsafon, o Monte da Congregação, região mais alta do 7º céu, onde Deus estaria adormecido. Tuk, capital de Saka. Túnel da Morte, vórtice que liga o planeta astral ao terceiro céu, abre-se aos seres humanos no instante da morte. Tia, a cidade do Oriente, suposto lar dos barqueiros. Tirfin, a acha mágica do rei dos anões, Dain, a qual tem o condão de transformar suas vítimas em pedra. Universidade de Santa Helena, instituição de ensino na cidade serrana de Santa Helena, Rio de Janeiro. Uziel, o Marechal Dourado, um dos arcanjos, o mais novo dos 5. Valhalla, palácio no centro do reino de Asgard, um dos 9 territórios nórdicos. Valquíria, Amazona nórdica. Vanaheimr, reino dos Vanires. Vanires, deuses nórdicos da agricultura. Varna, líder do regimento das arqueiras, lugar-tenente do arcanjo Gabriel. Vértices, sítios onde ocorre uma interseção planar. Esses locais existem tanto no plano material quanto no plano etéreo, possibilitando a interação física entre humanos e espíritos. Vias atlânticas, atalhos dimensionais criados pelos Atlantes, permitem aos navios percorrer longas distâncias em menos da metade do tempo. Vingadora Sagrada, espada mística de Ablon, o Vingador, um dos mais persistentes generais do Arcanjo Miguel. Vingolf, o Salão dos Heróis usado para as festividades no Valhalla. Vontade do Céu, espada mística de Ishtar, a Fúria Dourada, uma das comandantes da Legião das Espadas. Vórtices, conexões místicas que ligam o plano astral ou o plano etéreo a alguma dimensão paralela, como o céu, o inferno ou a Arcádia. Vril, energia mística que a sociedade Thule venerava. Vultus, espectros de ódio, materializam-se na imagem de cães negros abomináveis. Chandra, a cidade no centro do cosmo, uma das poucas localidades conhecidas fora da nossa esfera cósmica. Iavé, também chamado de Altíssimo, Pai Celestial, Deus adormecido, reluzente, luminoso, Criador. É o Deus Supremo do Universo, adormecido no fim do 6º dia. Yami, uma das civilizações pré-cataclísmicas, ocupava grandes porções da floresta amazônica. Idalir, arco mágico do deus Ur, usado por Kyra durante certo tempo. Yggdrasil, conjunto de raízes e ramos que mantém os 9 reinos nórdicos unidos.
Innis Vidrin, chamada pelos irlandeses de Tir na Nog, a terra da juventude eterna, e pelos bretões de Avalon, o campo das muitas maçãs. É a ilha onde se localiza a corte das fadas que ainda não regressaram à Arcádia. Zac, um dos Ofanins, amigo de Levi, na terra assume o avatar de cão labrador. Zamir, o brilhante, também chamado de feiticeiro do deserto. Inicialmente, mestre da escola mágica da invocação, foi conselheiro de Nimrod, arquiteto de Babel, e um dos mais poderosos magos de que se tem notícia. Zanatos, ordem de demônios que controla as forças elementais, muitos eram Ixins antes da queda. Zandrak, maior calabouço do Sheol, com celas, salas de tortura e cadafalsos. Localiza-se nos túneis abaixo do Vale dos Condenados. Zarion, antigo guarda-costas de Caira. Zona secreta, labirinto de túneis extraplanares usado pelos Elohims para se deslocar de uma dimensão a outra ou para acessar outras regiões no mesmo plano de existência. Geralmente, as entradas para a zona secreta imitam saguões de rodoviária ou estações de metrô. Pundr, título nórdico atribuído pela rainha Sif a Urakin e que significa trovoada. Fim.